Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz. Tempo de espera, tempo de advento. Há uma semelhança entre o nascimento e a morte de Jesus. O Messias nasceu fora de Jerusalém, que era a capital ou símbolo da fé, e morre fora dela. Jerusalém, que não aceitou os profetas, rejeitou aquele que os enviara, no nascimento e na morte. Tomemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 15. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Ir a Belém. Enquanto fato histórico, estamos bem longe daquele Natal. Porém, enquanto acontecimento de fé, Belém está bem perto de nós. A cidade era um tipo de aldeia localizada em um monte, a cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Aquela era uma região fértil e também conhecida como Éfrata, que significa ali o milharal. Logo, a cidade de Belém era chamada Belém Éfrata ou Belém de Judá, pois havia outra cidade com este mesmo nome. A região da cidade de Belém é muito citada na Bíblia. Porém, uma das referências a Belém mais importantes no Antigo Testamento é a profecia de Miqueias, dizendo que da pequena Belém de Éfrata surgiria aquele que governaria Israel. Realmente, Jesus nasceu na cidade de Belém. Mateus vai afirmar no capítulo 2, versículo 1. Os escribas e os príncipes dos sacerdotes tinham conhecimento disso na época do rei Herodes, tanto que relataram a ele a profecia de Miqueias. O apóstolo João também registrou que o povo tinha conhecimento disso, de acordo com as Escrituras. João vai citar no capítulo 7, versículo 42. O evangelista Lucas conta que o imperador César Augusto convocou um recenseamento. José, juntamente com sua esposa Maria, partiram da Galiléia para Belém, para poderem cadastrar-se no censo, pois José era da linhagem da casa de Davi. Estando na cidade, Maria deu à luz a Jesus. Avisados pelos anjos, os pastores foram os primeiros convidados para reconhecer o Messias e adorá-lo. A resposta dos pastores foi imediata: vamos a Belém. Belém significa a casa do pão. Um significado profundo, pois Jesus dirá mais tarde que Ele é o pão vivo descido do céu. Então eu te convido para ir a Belém. Vamos? Este lugar não está longe de você, não está longe de nós. Belém é a sua comunidade, onde Jesus Cristo, o pão vivo, é verdadeiro, parte e se reparte para ser o pão dos fracos e dos pecadores na Eucaristia. É em Belém que o Natal acontece todas as vezes que nos reunimos em nome dele, na liturgia, na Santa Missa, na oração, pois somos o seu povo a caminho. Eu te convido para ir a Belém, ou melhor, permanecer em Belém, sua casa, sua família, onde também deve ser a casa do pão. Pois se os esposos não forem pão um para o outro, e se os pais não forem pães para os filhos, e os filhos para os pais, a família deixará de existir e ela perde o seu valor na sociedade e no mundo. Nenhuma mesa pode ficar sem o pão da fidelidade, da solidariedade, o pão da fé, o pão da justiça e do amor. Vamos a Belém? Ela está perto de nós.
Nela vive a Dona Maria, o Senhor Antônio, o Carlos, a Rosa, pessoas talvez anônimas, mas são enfermos que reclamam a sua visita. São crianças sem lar que precisam de um abraço. São jovens que querem reencontrar o sentido da vida, sair do mundo das drogas, dos vícios e encontrar o seu verdadeiro espaço. São idosos que precisam ser incluídos, amados e respeitados. São etnias, culturas, povos que já não aguentam mais viver em meio à guerra e destruição, em meio ao ódio e à ganância e anseiam pela paz. Belém são as ruas da nossa cidade, que reclama pelo fim da violência. E quanta ausência de pão nesta Belém. E Belém continua atual, porque Jesus continua nascendo e muitas vezes não é reconhecido. E cada cristão precisa torná-lo visível em atitudes e ações concretas. Vamos a Belém? O Papa Francisco tem nos convidado a ir. Diz ele, em Belém, nós descobrimos que a vida de Deus, ela corre nas veias da humanidade. E se a acolhermos, a história mudará a partir de cada um de nós. E o centro da vida já não será o meu eu, mas Ele, que nasceu e permanece vivo por amor. Então vamos a Belém. Um testemunho, São Francisco de Assis. O santo não foi a Belém, mas trouxe Belém bem próximo de si e das pessoas. Corria o ano de 1223. A neve cobria a pequenina cidade de Grécio, no centro-sul da Itália. Os sinos repicavam festivamente, anunciando a noite de Natal. Todos os habitantes, camponeses em sua maioria, encontravam-se reunidos em torno de Francisco, que procurava explicar-lhes o mistério do nascimento do menino Deus. Eles ouviam com respeito, mas não davam mostras de terem realmente compreendido. São Francisco procurou então um modo mais didático de explicar-lhes a história do Natal. Mandou trazerem-lhe uma imagem do menino Jesus, uma manjedoura, palhas, um boi e um burro. Em pouco tempo, o santo compôs a cena. No centro, a manjedoura com as palhas. No fundo, os dois pacíficos animais. Faltava apenas a imagem do menino Jesus. Com grande devoção, trouxeram a Francisco. Ele a tomou nos braços e a colocou na manjedoura. São Francisco armou pela primeira vez um presépio vivo. De lá para cá, virou uma bela tradição da Igreja e dos lares. Oremos, pois o Natal se aproxima. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor. Dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.